Olá pessoal, hoje nessa videoaula vamos resolver a atividade 2 da nossa lista de exercícios do módulo 4, certo? Sobre estruturas de armazenamento estáticas. Então, na nossa atividade 2, ela fala o seguinte: desenvolva um programa que receba um valor n inteiro, em seguida receba n valores reais e por fim receba um valor real x e informe se o x estava ou não dentre a sequência de números n. Observação: n será sempre um valor inferior a 30. Então, o que acontece? A gente falou sobre isso quando a gente falou lá sobre vetores, né? Principalmente na nossa aula, na primeira aula de introdução a vetores lá nesse módulo, a gente citou esse problema. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu vou ter uma quantidade, e essa quantidade vai determinar quantos elementos o meu conjunto vai ter. Então, nesse caso aqui, 3, o meu conjunto tem 3 números. Em seguida, ele vai me dar o número x e vai perguntar se esse x, ele quer saber se esse x pertence ao meu conjunto. Se esse x fosse dado antes de dar os elementos do conjunto, eu conseguiria já receber os elementos do conjunto e comparar com o valor de x e a partir daí saber se pertence ou não pertence. Mas nesse caso aqui, o valor de x está sendo dado depois. Então, eu precisaria primeiro receber o conjunto e armazenar esse conjunto, e depois que eu receber o valor de x, eu vou ter que fazer a análise se esse x está aqui ou não. Então, a gente vai subdividir o nosso problema em duas partes, fazendo primeiro a entrada de dados e depois essa análise se o valor de x pertence ou não ao conjunto. E aqui ele já deixou uma informação também muito importante. Ele está considerando que n sempre será inferior a 30. Então eu pergunto a vocês, qual vai ser o tamanho do meu vetor? Como é inferior a 30, então o tamanho do meu vetor deveria ser 29, né? Porque ele está considerando aí que sempre vai ser menor que 30. Então vamos lá. Então, que a gente já tem nossa base ali de todos os programas, eu vou criar aqui um inteiro quantidade n e vou criar ali o meu conjunto que vai ter 29 posições. Além disso, eu já vou criar o meu x aqui, que é o elemento que eu vou procurar. Então, o primeiro passo vai ser pegar o nosso vetor, ou a nossa quantidade n, desculpa, para pegar o nosso conjunto. Então, peguei ali a quantidade n e a partir daí eu vou precisar fazer o laço de repetição para pegar o vetor, né? Então, quando a gente usa for, a gente pode declarar o nosso contador, se a gente quiser, internamente, né? Dentro do for. Então, ele só vai existir quando o for acontecer. Então, eu vou fazer dessa forma para a gente ficar com uma maneira diferente aí e mais um conhecimento sobre programação. Então, aqui criei o nosso contador especificamente para ele existir só dentro do laço de repetição. Então, inicializei ele com zero, enquanto conte menor que quantidade, conte mais. E aí eu vou fazer um laço, um scanf, para pegar todos os elementos do, do conjunto. O conjunto é de inteiros? Ah, não, o conjunto é de números reais, né? Eu tinha declarado aqui como se fosse inteiros. Isso muda. Então, o conjunto aqui ele vai ser de valores reais. E aí o valor de x também vai ser um valor real. Como ele não definiu, né, qual a quantidade de precisão, então a gente pode usar float ou double. Eu vou usar float aqui. Então, %f comercial, o meu conjunto na posição com. Então, perceba aqui, vou pegar a quantidade, vou pegar cada um dos elementos do meu conjunto e já vou colocar no meu vetor. E no final, eu vou pegar ainda o outro valor, que é o valor de x, certo? Que é o valor que eu vou procurar. Então, dessa forma, eu faço a minha entrada dos dados. Né? Vamos ver se está ok essa entrada de dados. Então, aqui, vou digitar 3 e vou digitar aqui 1, 2, 3. E depois eu vou digitar o valor de x, por exemplo, como 5. Então, perceba que a nossa entrada de dados está adequada aqui, está rodando tudo, né, perfeitamente.
E aí agora o que é que eu quero saber? Eu quero saber se o valor de x pertence ou não ao conjunto. Para fazer isso, a gente vai usar exatamente a mesma técnica que a gente utilizou para resolver um problema similar lá no nosso vídeo que a gente falou sobre os vetores, né? Então a gente resolveu, na verdade, sobre a introdução ainda a vetores, a gente usou a técnica de flag para identificar, fazer a comparação e a partir daí marcar, né, quando a gente encontrar ou não encontrar o nosso elemento que está sendo buscado. Então, nesse caso aqui, eu vou definir uma variável que eu vou chamar de flag, lembrando que poderia ser qualquer nome, e vou definir ela como zero, ou seja, o zero vai representar que o x não pertence ao conjunto. Então, inicialmente, eu estou pressupondo que o x não pertence ao conjunto. E agora eu vou ter que fazer um laço de repetição de novo para passar por todos os elementos do conjunto e verificar se o elemento x ou o elemento do conjunto é igual a x. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou acessar cada posição do meu conjunto e vou verificar se o elemento que está naquela posição é igual a x. Se for igual, significa que eu encontrei. Então, meu flag vai mudar de valor aqui e vai ficar com o valor 1. Se não, eu não faço nada. Meu flag continua com o valor que ele já tinha. E no final, a gente vai ter duas opções lá para exibir, que seria o valor pertence ao conjunto, e aí aqui ele está exibindo com uma casa decimal, então vamos. Se mesmo a gente já fez esse processo todo aqui, de forma bem similar lá no outro exemplo, né? A única diferença é que o valor de x aqui a gente está recebendo depois. Então a gente vai precisar repassar aqui sobre os valores do conjunto para depois ter essa definição. Então, ou eu vou ter esse caminho, ou eu vou ter essa outra opção. Então, nesse caso aqui, eu vou usar um desvio condicional e vou analisar. Se flag for igual a 1, significa que, opa, encontrei o valor de x e pertence, porque em algum momento isso aqui foi verdade, né? Então, ele encontrou o elemento aqui e o elemento está dentro do conjunto. Se o flag continuou com o valor zero, significa que eu dei o valor zero inicial e em nenhum momento isso aqui foi verdade. Se em nenhum momento essa condição aconteceu, significa que nenhum elemento do conjunto foi igual ao valor de x. Então, o elemento ele não pertence ao conjunto. Então, essa seria a solução aqui para o nosso programa, certo? Então, aqui a gente teria a solução para o nosso programa. Vou colocar aqui e a gente vai fazer uma simulação rápida para quem está com alguma dificuldade ainda de entender o que está sendo realizado, certo? Então, aqui, imagina que a gente tem um vetor com três posições, certo? E aí a gente vai ter os índices aqui, 0, 1 e 2. E, e aí eu tenho também, nesse caso aqui, eu tenho o meu conjunto, eu tenho também o valor de x, que é o valor que eu estou procurando, e aí eu criei um flag, que eu vou chamar aqui só de f, flag, e aí esse flag, inicialmente, eu atribuí o valor zero para ele, certo? E aí a primeira coisa que a gente vai pegar é uma quantidade n, que é a quantidade de elementos que tem no meu conjunto. Então também tem uma variável aqui, vou colocar aqui do lado, uma caixinha aqui, que eu vou chamar aqui de Q, só para facilitar, que é a nossa quantidade n. Então, a nossa quantidade n, vamos imaginar que foi 3. Então, significa que eu vou trabalhar com 3 valores no conjunto. E aí vamos supor que ele pegou os valores do conjunto. O valor do conjunto foi 10. São valores reais, mas aqui eu vou colocar inteiros, porque eu estou usando o mouse para
para desenhar no Plant aqui, aí fica bem difícil. Então, ok. Dentro do meu vetor, do meu conjunto, eu tenho os elementos 10, 20 e 30. Então, vamos supor que logo depois, então, o que é que está acontecendo? Né? Ele pegou a quantidade 3 e a partir daí, conte começou com zero, zero é menor que a quantidade que é 3, então ele entra, pega o valor real aqui, e aí, quando ele pega esse valor, ele coloca aqui na posição do conjunto, na posição do conte, que inicialmente é zero. Então, conte zero, ele acessa a primeira posição e coloca o valor 10. Depois, o conte é incrementado, passa a ser 1, 1 é menor que 3 entra, pega o próximo valor e bota na posição de índice 1. Então, ele pegou o 20 e colocou aqui. O conte passou a ser 2. 2 é menor ou igual a 3? Então ele entra, pega o próximo valor que é 30 e coloca no conjunto na posição 3. Ou, desculpa, na posição 2, que é aqui o índice 2, ele colocou 30. E aí o conte virou 3, e aí 3 é menor que 3? Não, então ele para. A partir daí ele vem e pega o valor de x. Vamos supor nesse exemplo que o valor de x seja 20. Então o valor de x é 20. E a partir daí eu fiz um laço de novo para rodar todos os elementos. Então o meu conte ali começa agora de zero de novo, certo? E aí ele começou de zero e o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou acessando o elemento do conjunto na posição conte. A posição conte inicialmente é quanto? É zero. Então ele vai acessar esse cara aqui, certo? E aí ele vai acessar esse cara aqui e vai acessar o valor dele, que é o valor 10. E ele vai verificar: 10 é igual a 20? Não. Então a flag que tinha o valor zero inicial aqui que eu coloquei vai continuar com o valor zero. E aí o conte que era zero vai ser incrementado e vai passar a ser 1. E aí quando o conte é 1, ele vem para essa outra posição. E aí agora 1 é menor que a quantidade, que é 3? Então ele entra no laço e vai acessar agora a posição 1. Então, conjunto na posição conte, que é 1, é o valor 20. 20 é igual a x, que é 20? Então, nesse momento, como ele vai pegar, vai retirar, eliminar o que está em x e vai sobrescrever ou em flag, e vai sobrescrever com um outro valor, que nesse caso vai ser o valor de 1, que eu defini. Lembrando que esses valores poderiam ser, não precisa ser 0 e 1, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, depende de como você queira, né, definir um valor e associar a uma determinada situação. Então, nesse caso, eu associei 0 inicialmente a não pertence e, caso acontecesse a condição, 1 a pertence. Então, o flag agora ficou com 1. E aí, ele, ele chega e incrementa novamente o contador. E, nesse caso, o nosso contador passou a ser 2. E aí 2 é menor que 3? Então ele volta para aqui e acessa a terceira posição. E aí ele fala: 30 é igual a 20? Não. Então nesse caso eu não preciso fazer mais nada, né? Porque o flag, ele vai, quando eu não encontro o valor, eu vou para o próximo. Meu objetivo nessa situação é simplesmente pegar o valor, verificar se o valor existe ou não. Então, nesse caso, se o valor existe, eu mudo a flag para sinalizar que existe. Se não existe, eu já tinha pressuposto que não existia, então eu não faço nada. E aí o laço vai rodar para todos os elementos e no final, se a flag tiver o valor 1, que significa que ela modificou o valor em relação ao valor inicial dela, eu vou dizer que pertence. E se ela não tiver o valor 1, eu vou dizer que não pertence. Então é assim que funciona. Só que dentro dessa perspectiva, com essa solução, imagine que a gente tivesse, o máximo aqui são 29, né? Então imagine que tivesse 29 posições aqui a mais. E eu estivesse buscando o valor 20. Então na segunda verificação, ele já achou o valor. Então, vocês concordam que eu não precisaria ficar procurando nas outras 29 posições? Ou nas outras 20, nesse caso 27 posições? Porque eu já encontrei. Então, eu já sei que pertence. Então, no momento que essa condição aqui é verdadeira,
significa que eu já encontrei o valor. Eu não precisaria continuar andando no vetor e verificando. Na outra situação lá do outro problema, eu preciso porque eu não peguei os dados ainda. Mas aqui eu já peguei todos os dados, eu estou só processando esses dados. Então, nesse caso, para otimizar, a melhor solução seria, além de colocar flag igual a 1, eu poderia já botar o meu contador para receber a quantidade n, que é o seguinte, o que é que eu estou fazendo? Imagina que eu tenho 29 posições, quantidade de n é 29. O count era 1 e nesse momento eu já encontrei o valor. Então, eu digo, ao invés de fazer count mais 1 só e virar 2, eu já disse que o count vai receber o valor de quantidade n, que é 29. Então, count recebe 29, quando incrementa já vai virar 30. Então, count que é 30 é menor que 29? Não. Então, automaticamente ele já vai parar. Então, significa que quando eu encontrar, além de setar o flag, eu já vou fazer com que esse laço pare para otimizar o processamento. Porque se, imagina numa situação que eu tivesse 1000 números, eu consultei o primeiro número e já encontrei. Tem necessidade de eu ficar olhando os outros 999 números? Não tem. Então, dessa forma que eu otimizo o processamento e assim que eu encontro, eu paro de verificar os próximos e já venho já exibir que pertence. Se eu não encontrei, eu continuo procurando. E aí eu tenho que fazer todos os números, não tem jeito. Mas se eu encontrar, eu já consigo dar uma otimizada no meu código. Então, essa solução aqui seria a melhor solução para a resolução, ou uma das melhores soluções aí para a resolução do nosso problema, certo?